CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 22. Oferecimento Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Berry Bites, a fruta como você nunca viu. Zeekr Metronorte, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, no seu televisor e através também dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. Você pode acompanhar a trajetória do nosso programa, 23 anos de atuação no nosso estado e agora através da comunicação digital em todo o mundo. Hoje a gente vai falar com uma pessoa extremamente inteligente, que estudou o cérebro, o comportamento humano, para você ter uma noção de como isso pode afetar o nosso dia a dia, a nossa mente, os nossos valores, os nossos sucessos, as nossas frustrações, os nossos traumas. É quase uma consulta hoje. Vivian Ritter, tudo bem? Tudo bem. Muito Além da formação em filosofia, com pós-graduação no direito, ao seu tema da neurociência, você também virou escritora. O assunto do livro a gente vai deixar para daqui a pouco. Tá bom. Eu quero falar um pouquinho para as pessoas da importância do autoconhecimento, de saber como é que uma mente é desenvolvida. Porque a gente estuda praticamente tudo, né? Mas a gente não estuda a nossa mente, o nosso comportamento, o porquê que às vezes a gente está triste, porquê que às vezes a gente está frustrado, porquê que a gente olha para uma pessoa e não vê um brilho no olhar dela. Tudo isso está dentro desta coisa chamada cachola. Isso. E eu acho que cada vez mais importante nos tempos de hoje é a gente parar para olhar para isso, né? Então, assim, o autoconhecimento, ele é o primeiro passo. Né? Às vezes você pensa, mas por que todo mundo está falando de autoconhecimento? Porque ele é o primeiro passo, inclusive, da inteligência emocional. A gente precisa se autoconhecer para ter consciência das nossas emoções. Depois que eu tenho consciência emocional, eu posso ter expressão emocional. Eu falar sobre o que eu estou sentindo, eu falar sobre aquilo que me chateia, sobre o que me deixa triste. Isso vai me ajudar a ter melhores relacionamentos interpessoais. Quanto mais a gente consegue verbalizar, e isso é comprovado por artigos científicos, aprender a dar nome para as emoções e aprender a compartilhar, a expressar as emoções, alivia o sofrimento psíquico. O comportamento do cérebro, ele é igual para todo mundo? Tem a função do nosso cérebro, ela é igual para todo mundo. O nosso cérebro vai funcionar do mesmo jeito, todas as pessoas. Então o que o nosso cérebro faz? Ele pega uma informação externa, mas ele pega também informações internas, processa isso e decide, nos entrega uma forma de reagir, uma forma de se comportar. Por que é diferente? Uma mesma situação externa, uma mesma situação, um mesmo acontecimento, a gente pode apresentar para várias pessoas e elas vão ter comportamentos diferentes. A gente já percebeu isso ao longo da vida. Por quê? Porque a informação externa, o fato em si, ele é igual para todo mundo, mas como o cérebro não analisa só isso, ele analisa também tudo que a gente já vivenciou em relação àquele tema, tudo que a gente já pensou sobre aquela determinada pessoa, todas as experiências que a gente tem sobre aquele espaço, ele vai pegar tudo isso, vai processar e vai nos entregar uma forma de se comportar. Quer ver um exemplo bom para a gente entender isso? Imagina o seguinte, eu tenho um vizinho que é chato, um vizinho que incomoda, que eu nunca me dei bem com ele, que já tratou mal uma idosa, que faz muito barulho e incomoda, e eu não suporto esse vizinho. E aí de repente... que todo mundo tem um vizinho desse, né? E aí, de repente, toca a campainha na minha casa, eu olho no olho mágico, é o vizinho. É uma informação externa. O que o meu cérebro faz? Pega informação externa, mas ele pega também informação interna. Ele vai lá olhar o que eu já vivenciei em relação àquele vizinho, tudo que eu já passei. É como se ele olhasse a estrada que a gente já percorreu em relação àquele tema ou àquela pessoa. Processa tudo isso e entrega uma forma de reagir. É possível que eu abra a porta assim, o que foi? É. Porque o cérebro analisou o evento externo, mas ele contabilizou tudo aquilo, todas essas informações que eu te dei, de toda a minha história com esse vizinho, para poder me entregar uma forma de reagir. Agora, esse comportamento de abrir a porta e dizer o que foi de uma maneira ríspida é uma ação que provavelmente vai gerar uma reação. Esse é a grande pegada da história, porque quando você age da maneira
buscando, entre aspas, ser a mais inteligente possível, a vida se transforma numa facilidade, né? Porque quando você não sabe lidar com as situações, aquele desafio pode se tornar um grande problema. Saber lidar, interpretar tudo isso, e é tudo em questão de segundo também, né? Tudo. Por isso que eu escrevi o livro, né? Assuma o descontrole da sua vida, a arte de lidar bem com aquilo que a gente não domina. A fala do outro a gente não domina. A gente chega para um diálogo, para uma conversa, pretendendo a melhor das conversas e, de repente, depois de uma fala que o outro faz, aquilo vira uma discussão. E aí? Quantas vezes a gente já passou por isso? A gente vai com uma intenção e, quando vê, algo se transforma em outra coisa que a gente nem imaginava. Então, eu digo sempre que entrar num conflito não é difícil. E o que nos diferencia um dos outros é como a gente sai de um conflito. Como a gente tem inteligência para sair de uma discussão, para sair de um conflito, para sair de uma situação que saiu do nosso controle. É isso que nos diferencia, é isso que a gente tem que aprender a fazer. É isso mesmo, cheguei lá, no cara a cara com o vizinho, como que eu vou resolver isso? Né? E a gente tem técnicas, por exemplo, quando eu vou falar com alguém numa situação delicada dessas, eu tenho que procurar não adjetivar. Que é isso que a comunicação não violenta nos ensina. Toda vez que eu adjetivo, eu aciono no outro um sensorzinho, né, de ameaça e ele já se torna reativo. Se eu falar assim, você é um grosso, ele já vai ativar um sensor de ameaça, de perigo e vai reagir. Provavelmente ele vai ser mais ríspido na resposta. Agora, se eu não falo, você é um grosso, em vez disso eu falo, o modo como você tem falado comigo tem me deixado triste. Eu não chamei ele de nada. Quando eu não adjetivo, eu tendo a ter eu desarmo. Ou pelo menos não armo. Né? Então eu tenho uma tendência a conseguir ter um diálogo melhor. Vivian, infelizmente, e eu vou voltar à minha fala inicial, nós não temos essa oportunidade como base no país, né? O nosso estudo, a nossa educação, a nossa preparação para a vida, ela vem melhorando, mas a gente ainda é muito raso em termos de oportunidades de crescimento. Ao mesmo tempo, quando a gente olha as pessoas que são referências na sociedade, que são os vencedores, a gente geralmente observa que essa pessoa tem um emocional muito especial. Ele consegue, em situações de estresse, de dificuldade, de desafios, vencer. E aí talvez seja a grande virada da vida, né? Você ter que nem sentou aqui, ficou nervoso e não desenvolveu, ela vai perder a oportunidade. Isso é diário para a gente. Como é que a gente aprende a ser forte, sendo que muitas das pessoas não têm a referência ao lado, que não podem conversar com pessoas que podem... Eu me lembro de uma oportunidade de uma pessoa que falou um dia, ela não estava bem, ela estava triste, e ela chegou para a mãe e falou, eu preciso fazer terapia. E essa mãe, em vez de entender o sofrimento e a necessidade dela, falou, poxa, eu errei contigo. Ela piorou a situação. Então, assim, às vezes a gente não tem essa base dentro de casa, a gente não tem com quem... Como é que a gente pode, de uma pessoa mais simples, ter essa oportunidade? Eu acho que a oportunidade é sempre criar ambientes seguros. Quando a gente fala de casa, poder abrir um espaço para que dentro de casa a gente possa compartilhar. Porque existe uma coisa, né, Léo? A gente só gerencia aquilo que a gente conhece. Se dentro de casa a gente não tem um espaço para falar sobre tudo que tem acontecido na vida, sobre como a gente se sentiu, sobre os problemas que aconteceram, sobre as nossas vitórias, sobre as nossas frustrações, a gente não gerencia. Então, nós, enquanto pais e mães, também temos que tentar provocar os nossos filhos a falarem. Aliás, esse é o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos. Nos dias de provocar hoje, a falar, né? Essa comunicação da conexão dos jovens com a internet, porque antigamente as informações, a música, ela vinha socializada. A gente ouvia pelo rádio, pelo som em casa, que era para todos. Hoje, existem submundos dentro de um universo dentro de casa. É mais interessante, é mais desafiador para um pai. É mais desafiador. E ainda quando a gente fala na adolescência, então a gente tem que ter um olhar ainda mais cuidadoso para quem tem filhos na adolescência, porque a gente tem, né? A gente sabe que na adolescência o nosso cérebro não está completamente formado ainda. O cérebro fica prontinho aos 25 anos de idade. E sabe qual é a parte do cérebro que não está formada no adolescente? Uma chamada freio inibitório. Por isso que a gente diz assim, nossa, parece que os adolescentes não têm medo de nada, eles vão como se nada fosse acontecer, de fato. Então isso acontece, por isso que a gente tem que ter esse olhar ainda mais presente do pai, da mãe, de quem está ali fazendo, né, exercendo a função materna ou exercendo a função paterna. Agora, é muito importante. O fato de às vezes não ter receio, não ter medo,
ajuda a gente a vencer. Não tem vergonha, eu acredito. Então, assim, os vencedores dos jovens vêm muito daí também, né? Vem. Mas por isso que a gente tem que ter uma orientação para canalizar essa energia para o rumo certo. Né? Então esse que é o nosso papel. A gente pode ter essa vontade de vencer, de fazer, de não ter medo, mas a gente precisa, e até na vida adulta a gente precisa disso. A gente precisa ter pessoas que nos orientem, que nos muitas vezes conduzam, que falem, não vai por aqui, vai por ali que é melhor. Então é importante a gente ter, né, sempre pessoas, né, em volta da gente que possam nos orientar, dar boas dicas, fazer boas sugestões, nos ajudar, né, a ser pessoas melhores. E você estava falando sobre esses submundos, né, a questão hoje do digital que vem muito forte. Então esta coisa que nós falamos lá no início, sobre a resolução de problemas, a gestão de conflitos, isso vai ser uma coisa que vai estar cada vez mais difícil, porque hoje a gente está muito mais no digital. E na rede social eu resolvo um conflito com cliques. Eu silencio, eu restringo, eu bloqueio, não é? Então eu vou resolvendo os conflitos dessa forma. Só que na vida real, na vida fora do digital, eu vou topar com um vizinho daqueles ali várias vezes por dia. E aí muitas vezes eu não tenho habilidade, treino de vocabulário, né, de repertório para poder gerir um problema, um conflito que vai acontecer na vida real. E no digital, a gente sabe, o digital ele faz o quê? O que ele faz pra gente? Ele nos entrega uma vida sob medida. Se eu gosto de moto, o algoritmo me dá moto. Se eu gosto de moda, o algoritmo me dá moda. Aí eu chego na vida real, fora do digital, nada é sob medida para mim. As pessoas que conversam comigo, não foi eu que escolhi. Aí, de repente, eu estou diante de uma discussão ou de um problema, de algo que eu não controlo. Como assim? Então, por isso que a gente parece que prefere ficar no digital, né? Hoje, no nosso programa, a gente tem o prazer de conversar com Vivian Ritter, que está lançando Assumo o Descontrole da Sua Vida. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema. O nosso programa tem oferecimento da CBA Empreendimentos. Em Florianópolis, no centro, está lançando o Physis, bem no coração da cidade. No coração pulsante de Florianópolis, ergue-se um refúgio urbano exclusivo. Um lugar onde o tempo desacelera e a vida encontra o equilíbrio perfeito. Bem-vindo ao Physis Place. Mais do que um edifício. Ele é uma celebração da harmonia entre arquitetura, bem-estar e exclusividade. Com apenas 43 apartamentos cuidadosamente projetados, ele redefine o conceito de morar bem. Cada detalhe foi pensado para restaurar a conexão entre corpo, mente e espírito. Dos jardins suspensos, varandas espaçosas e instalações de wellness, até as áreas de lazer, o Physis é um convite para viver o extraordinário todos os dias. Com unidades de 115 e 341 metros quadrados, 2 a 4 suítes e opção de duplex, cada espaço é um santuário particular de luxo e conforto. Aqui, a exclusividade que você sempre quis é vivida em todos os momentos. Physis Place, no coração de Florianópolis, e no seu também. Você está assistindo Bom Vivan Ano 22. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Ótica Monviso. Veja e seja visto. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. A Vive Jureri, perfumaria e cosméticos. Viva a vida! A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja visto. Vinde com ID Imperatriz, imperdível, imperdível, imperdível. Ou de alcatra, ou maminha, ou contra filé bovino porcionado a vácuo quilo, R$ 39,99 no Superclube. Pizza Perdigão 460 gramas com 50% de desconto na segunda unidade. Azeite de oliva verde ou Coimbra extra virgem 500 ml, R$ 27,99. Lava roupas, líquido Tixan IP 3 litros, R$ 18,90. Todos os vinhos argentinos com 40% de desconto na unidade. Se beber, não dirija. Imperdível, 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 imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Imperdível. Muito bem, hoje no nosso programa a gente está conversando com Vivian Ritter. Fetzner, é isso? Fetzner. Fetzner, alemão? É. Alemão? Uhum. Os avós vieram da Alemanha? Não. Não? Não. Acho que foi ainda Mais distante. mais distante.
Vivian, a gente fala sobre rede social, a gente fala sobre comportamento e parece que os jovens eles vão ter noção de que isso será muito importante profissionalmente lá na frente, não agora. Os Estados Unidos agora falaram que vão garimpar as redes sociais de quem pede visto. A nossa comunicação, seja ela no convívio ou no digital, cada vez mais será analisada e fará com que as pessoas podem ou não ter o alcance do sucesso. Esse é um tema que a gente precisa saber lidar e muitas vezes a gente tem vontade de soltar um verbinho ali nas redes sociais e é melhor refletir e pensar. Claro, e também na vida real. Também na vida real. Claro, a gente precisa cuidar porque não existe nenhum tipo de comunicação livre de efeito no outro. Toda comunicação vai causar um efeito no outro. Ou ela vai representar e vai fazer você ter um valor positivo daquilo que você ouviu, ou você vai atribuir valência negativa àquilo que você ouviu. Mas qualquer frase vai te afetar, ou positivamente ou negativamente. Isso serve fundamentalmente para casais, né? Também. Porque às vezes uma palavra mal colocada, a falta de respiração antes de pensar, pode transformar um pequeno desafio num grande estresse. Um grande conflito, ele nunca nasce de uma grande coisa, ele nasce de uma palavra mal colocada. Uma frase, né, maldita, uma palavra mal colocada, de repente, se os casais não têm o hábito de conversar, de dialogar, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Né? Da maneira como isso está acontecendo, não está me fazendo bem, vamos tentar fazer diferente, vamos criar um novo jeitinho, um jeitinho nosso aqui para trabalhar esses assuntos. E tem que conversar, tem que ter conversa, senão não tem como, ninguém tem bola de cristal para saber como que aquilo está acontecendo dentro do outro. Agora você está falando de uma coisa que é fundamental e que muita gente não conhece nem o termo chamado empatia. A empatia, aplicar a empatia no dia a dia facilita as relações de uma maneira muito fácil. Facilita muito, Léo. E especialmente quando a gente entende que a empatia não é se colocar no lugar do outro, é se colocar à disposição do outro. Estou aqui. E muitas vezes é o outro que vai nos orientar sobre como a gente vai conseguir ajudá-lo de uma melhor forma. Porque muitas vezes, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente está se colocando. E eu vou olhar o problema do outro com as minhas lentes. Então eu posso ver o Léo chorando lá durante uma semana e falei, Léo, para com isso, eu não choraria um dia, já teria resolvido. Isso não vai ajudar. É eu entender por que aquele tema é tão importante e muitas vezes só de permanecer junto, estar do lado, se colocar à disposição, estou aqui contigo, conta comigo, se precisar pode pedir. Então isso é empatia, é eu realmente ter tempo. Eu acho que é das coisas mais raras hoje, alguém ter tempo para ouvir o outro, né? E se colocar à disposição do outro para ajudar. Um olhar à disposição é fundamental. Exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso Zeekr, nosso carro elétrico, moderno, tecnológico, potente, com acabamento de cinema, e vamos até Jurerê, na Casa Conceito CBA, porque lá aconteceu um evento comandado pela Devi, junto com o relógio TAG, e você vai acompanhar essas imagens desse evento muito bacana, que envolve o nosso maior ídolo, chamado Ayrton Senna. É um prazer mais um ano estar aqui, junto com a Devi Joalheiros, a nossa parceira há mais de 10 anos da TAG Heuer, representando os nossos relógios, né, os nossos valores da empresa. E hoje, nesse espaço magnífico, né, da CBA, Casa Conceito Empreendimentos aqui, a gente pode celebrar mais um ano de parceria. A Devi Joalheria, junto com a sua grande marca TAG Heuer, a qual temos muito amor em representar, recebe hoje, aqui na Casa CBA, grandes amigos da marca, com uma exposição linda de relógios exclusivos. Evento muito gostoso hoje aqui em parceria da TAG Heuer com a Devi, muito bonito, espaço muito bacana para a gente fazer conexões, ter uma noite super agradável.
Hoje, todos estaremos aqui prestigiando essa noite com um talk falando de velocidade, falando do mundo da Fórmula 1, do grande ídolo Ayrton Senna e principalmente de todos os relógios, o legado que essa marca leva junto com ela e que nós, a Devi, temos a honra de representá-las tão bem aqui no estado de Santa Catarina. Ter um relógio que dê para a gente a precisão do horário, que a gente está sempre fazendo o nosso dia a dia, a nossa rotina de acordo com isso. Então, muito prazer estar aqui com vocês, o evento está incrível. 30 anos de história da Devi, que nos honra com essa noite super exclusiva. Agradecer especialmente a Tag Heuer pela sólida parceria de tantos anos com a nossa joalheria. A gente está muito feliz e ansiosos para poder ter esse bate-papo e essa conversa com todos vocês. Desde criança eu me lembro, quando eu estou um pouquinho cansado, um pouquinho preguiça de fazer uma tarefa, eu sempre ponho na cabeça e falo assim, pô, o Senna não faria isso, o Senna faria direitinho. Me inspirei bastante, me incentivava bastante a fazer, né, como ele, ser rápido na pista. Do grande ídolo Ayrton Senna e principalmente de todos os relógios, o legado que essa marca leva junto com ela e que nós, a Devi, temos a honra de representá-las tão bem aqui no estado de Santa Catarina. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Vivan, que tem oferecimento da Lamp Luz. São 3 endereços em Santa Catarina, Biguaçu, São José, com a sua fábrica, e também na cidade de Florianópolis, no bairro do Estreito, e também da Escritolândia. Sabe aquela Lamp Luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Todo mundo quer resultado e o ambiente certo impulsiona este processo. Conforto é foco, beleza é presença, produtividade é consequência. Na Escritolândia você transforma o seu espaço com inteligência. Ambientes que impressionam quem entra e motivam quem fica. Renove, inove, evolua. Sua empresa merece mais, sua equipe também. A hora é agora. Escritolândia, o universo do seu escritório. Hoje no nosso programa temos o prazer de conversar com uma professora doutorada e PhD, Vivian Pfitzner-Ritter, que está lançando Assuma o Descontrole da Sua Vida. A vida nossa, ela é controlada ou descontrolada? Ela não é totalmente controlável, né? E a gente precisa aprender a lidar com aquilo que a gente não domina. Como a gente falou antes, às vezes a fala do outro a gente já não domina. Né? Muitas das nossas reações a gente não domina e quando vê elas acontecem, como que a gente lida com isso? Como que eu lido quando eu falo alguma coisa que eu nem precisava ter falado? Como eu posso fazer para reverter isso? Como que eu lido diante de um conflito? Como que eu faço nos relacionamentos? Como que eu faço no meu trabalho? Como que eu vou gerenciando essas emoções que vão surgindo ao longo do dia? A vida vem nos trazendo muitas facilidades através da tecnologia, da comunicação. Antigamente tudo era muito mais fechado. Por um outro lado, os desafios vêm juntos, né? Esse aqui, chamado telefone celular, o smartphone, o telefone inteligente, que a gente aprendeu e criou um hábito na sociedade de se comunicar através de mensagens. Quando a gente se comunica através de mensagens, a gente está falando de uma coisa chamada interpretação de texto. Às vezes, num bom dia de um jeito, a pessoa interpreta de outro, ou um pequeno questionamento, aquilo pode se transformar num grande problema. Requer estudo também sobre isso? Isso, porque ele dá uma falsa impressão da gente ter controle.
Ou seja, é mais fácil eu falar com o Léo por mensagem, eu me sinto mais segura porque eu tenho mais recursos de apaga, edita, reescreve do que no ao vivo. Porque muitas vezes no ao vivo eu vou falar alguma frase que talvez não tenha ficado bem colocada e que você não entendeu ela tão bem. Eu não tenho como retirar. Aí eu vou ter que falar, Léo, desculpa, a minha frase não foi boa, foi uma frase infeliz. Eu quero... Então, veja que é muito mais trabalhoso. Então, as pessoas têm preferido, né, falar pelo digital, porque se sentem mais seguras. Porque no ao vivo, a vida real, ela não é tão controlável assim. A gente tem que aprender a lidar com tudo isso que pode acontecer, né? De repente, você está fechando um negócio por alguma frase que você tenha dito, o negócio não fechou. Né? Quem pode e quem deve ler Assuma o Descontrole da Sua Vida? Todos devem ler, porque o livro está imperdível, de fato está imperdível, e eu acho que ele vem também para trazer uma reflexão no sentido de que a gente vê muito assim, controle sua existência, controle suas emoções. A gente não controla as nossas emoções, a gente precisa aprender a lidar com elas, porque as emoções são automáticas, elas acontecem. A gente precisa aprender a lidar com o antes e com o depois delas. Então esse livro vem trazer para a gente várias alternativas práticas de lidar com situações do cotidiano, tem o certo e o errado num relacionamento, né? Tem todas as questões razão, emoção, o que a gente fantasia, o que é realidade, né? Tem sobre gestão do tempo, tem sobre o amor, tem sobre a vida de um modo geral. Vou te fazer uma pergunta direta, as pessoas mudam? Mudam. A gente tem condições fisiológicas e neuronais de mudar. Você já ouviu falar no termo neuroplasticidade? O que é neuroplasticidade? É uma condição que o nosso cérebro tem de conseguir fazer com que a gente faça alguma coisa de uma maneira diferente. Ou seja, eu aprendo um novo jeito de fazer algo que eu já fazia. Então, eu fazia de um jeito, a neuroplasticidade me dá esta condição de aprender a fazer essa coisa de um outro jeito. Existe uma outra expressão que, de um modo resumido aqui para a gente entender, que é a neurogênese, que é a formação de novos neurônios, ou seja, as pessoas têm condições de aprender a fazer algo que elas nunca fizeram antes, aprender pela primeira vez. E saiu recentemente uma pesquisa onde eles identificaram isso numa senhora de 97 anos. Então, até os 97 anos eu tenho condições de aprender a fazer algo que eu nunca fiz antes. Então a gente tem essas duas coisas, a neuroplasticidade e a neurogênese, que vem nos ajudar e comprovar que a gente tem condições de mudar, sim, mas tem um botãozinho que cada um tem que apertar lá, é quero mudar. Desejo. Né? Desejo, quero. Vivian Ritter está lançando o Assuma o Descontrole da Sua Vida. Já vou perguntar onde é que as pessoas podem comprar, mas antes eu quero falar da Costelaria Ponta da Agulha, a melhor costela de Santa Catarina. São vários endereços, Florianópolis, Rio Tavares, SC 401 no centro, e também em Balneário Camboriú. E essa costela é de tirar o fôlego. Olha, faz tempo que eu não como costela de, acho que eu vou essa semana agora. Muita vontade, muito desejo, com a maionese perfeita, que faz um grande sucesso. Vivian, onde é que a gente pode adquirir essa sua obra? Qual é o melhor canal de comunicação contigo? A gente pode encontrar essa obra no meu próprio site, que é vivianritter.com.br, daí tem um íconezinho lá, loja, e pode comprar o livro lá, ou no meu Instagram, que é vivianritter_, também tem lá na bio o linkzinho para poder comprar o livro. Você é professora, escritora, trabalha com empresas, trabalha com pessoas, e tem gente que tem o hábito de falar, poxa, eu estou sem tempo. Quanto mais você faz coisa, mais você adquire tempo, não é? Isso, a gente vai aprendendo a gerir. Que é um dos grandes segredos do Exatamente, sucesso. Exatamente. Obrigado pela sua vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Vem aí o Jornal da Band, aproveite bem seu fim de semana. Forte abraço, até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Zyker Metronorte, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 22. Oferecimento: Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Berry Bites, a fruta como você nunca viu. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Vinde com ID Imperatriz, imperdível, imperdível, imperdível. Ou de alcatra, ou maminha, ou contra filé bovino porcionado a vácuo quilo, R$ 39,99 no Superclube. Pizza Perdigão 460 gramas com 50% de desconto na segunda unidade. Azeite de oliva verde ou coimbra extra virgem 500 ml, R$ 27,99. Lava roupas, líquido Tixan IP 3 litros, R$ 18,90. Todos os vinhos argentinos com 40% de desconto na unidade. Se beber, não dirija. Imperdível, 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 imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Imperdível.